Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dar início ao nosso vídeo comentando um pouco sobre cidades sustentáveis e cidades inteligentes. A gente já vinha aqui ao longo do nosso material discutindo um pouquinho sobre a sustentabilidade, que é algo muito interessante de se estudar. Eu particularmente tenho fascinação por esse tema, que é algo tão necessário para a nossa sociedade atual, né? E aí o nosso material, então, o material dessa aula é bem interessante. É um livro que fala sobre uma cidade sustentável, uma cidade inteligente, e eu marquei alguns trechos para a gente conversar, né, dos conceitos abordados no texto, tá bom? Então, o conceito de uma cidade sustentável, o que ele reconhece? Ele reconhece que a cidade precisa atender aos objetivos sociais, ambientais, políticos e culturais, bem como aos objetivos econômicos e físicos de seus cidadãos. Então, a sustentabilidade, gente, ela não tem a ver apenas com o meio ambiente, não. Como muita gente pensa. Olha só, os objetivos ambientais aqui, eles são um dos tópicos, mas existem também objetivos sociais, políticos, culturais, econômicos e físicos, e todos eles ligados aos cidadãos. Eu acho que isso é uma palavra-chave para a gente aqui quando a gente fala de sustentabilidade. Não tem como falar em sustentabilidade sem falar em cidadania. A sustentabilidade ela está diretamente relacionada à cidadania. Ou seja, se nós somos cidadãos compromissados com o ambiente que a gente vive, com a sociedade que a gente então deve buscar o conceito de sustentabilidade, tá bom? E uma vida sustentável, assim como uma cidade sustentável, ok? A cidade sustentável deve operar segundo um modelo de desenvolvimento urbano que procure balancear de forma eficiente os recursos necessários ao seu funcionamento, seja nos insumos de entrada, tá? Então, a terra urbana, recursos naturais como água, energia e alimentos, seja nas fontes de saída, resíduos, esgoto e poluição. Ou seja, mais uma coisa importante quando se fala em cidade sustentável. A gente tem que pensar em fontes de entrada e fontes de saída, ok? Ou seja, todos os recursos devem ser utilizados da forma mais eficiente possível para alcançar os objetivos da sociedade urbana. Ou seja, é um conjunto de situações, é um conjunto de atitudes que envolvem os cidadãos que vão resultar, então, numa prática de uma cidade sustentável. Prosseguindo, nós temos então o conceito da cidade sustentável, que deve buscar novos modelos de funcionamento, gestão e crescimento, tá? Diferentes daqueles praticados principalmente no século XX, que era a expansão com esgotamento. Eu acho que eu já conversei com vocês também que a sociedade como um todo, ela vem utilizando ao longo dos séculos, utilizando os recursos naturais de forma a esgotá-los. E o pensamento da sustentabilidade é completamente o oposto disso. Quando se fala em sustentabilidade, nós pensamos em utilização de recursos sem provocar o esgotamento dos mesmos, tá bom? Então, esse é um conceito muito importante. Cidades com bom sistema de transporte público e que têm evitado a sua expansão desmedida apresentam menores níveis de emissão de gases de estufa por pessoa do que cidadãos que não têm. Então, como eu falei com vocês, as cidades hoje já têm posturas diferentes, dependendo do nível de orientação e até mesmo de responsabilidade dos cidadãos que moram naquele local, tá? Queria passar então lá para baixo, na página 138, esse quadro, né, essa imagem mostrando a diferença entre uma cidade atual e uma cidade sustentável, ok? Numa cidade atual, né, no passado e até mesmo hoje, nós então vemos conceitos superados, vemos o modelo esgotado da utilização de recursos e nós vemos indicadores de expansão, sem se preocupar com os recursos que foram esgotados, tá? Mas, através da atuação da sociedade, através dos cidadãos dessa sociedade, através de uma atuação corporativa e através da atuação pública, nós podemos reverter
essa cidade atual numa cidade sustentável, que tem novos conceitos, que tem modelos contemporâneos de utilização de recursos e de atitudes dos cidadãos e de indicadores sustentáveis, tá bom? Então, a sociedade atual urge por novos modelos de cidade, mais justos e sustentáveis. O desafio é possível e oportuno, desde que emerja da atuação conjunta da sociedade civil organizada, do setor corporativo e, obviamente, da atuação pública republicana e eficiente, certamente maior gargalo em países como o Brasil. Então, eu vou aqui marcar esse texto para vocês que eu achei de suma importância para a gente finalizar esse vídeo de hoje, é falar que os modelos justos e sustentáveis, como eu disse no início, é um desafio. E é um desafio da sociedade civil como um todo. E quando a gente fala em sociedade civil, a gente está falando de cada cidadão individualmente. A sociedade é composta por cidadãos. E se cada cidadão, como eu e como você, estiver ciente da mudança de modelo que deve existir, da mudança de conceitos superados para novos conceitos, da mudança de um modelo esgotado para um modelo contemporâneo em que os recursos não serão mais esgotados, e da mudança dos indicadores de só pensar em expansão, passar a pensar em indicadores sustentáveis, juntamente com a ação pública e da sociedade e das empresas, nós podemos então fazer uma mudança de uma sociedade atual para uma cidade sustentável. Tá bom, gente? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e qualquer dúvida, então, eu me coloco à disposição para a gente conversar. Um grande abraço e bons estudos!